Boa noite aos encarnados e aos desencarnados aqui presentes. Nós vamos dar início à nossa atividade de hoje, falando sobre a caridade, e é um tema que, quando me propus a falar, já me coloquei no entendimento de que sou aprendiz dessa virtude, e ao longo do estudo, avaliando a minha postura, porque é isso que nós precisamos fazer quando estamos nos preparando no estudo. Primeiro avaliar nós mesmos, percebi o quanto de aprendizado que essa temática nos traz. Então eu não vou falar da caridade como algo que eu vivencio já. Eu vou falar da caridade como um aprendizado grandioso que a doutrina espírita nos traz. E para isso eu fiz um recorte de alguns autores, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse alimento da alma, porque o tema nos pede a caridade como alimento da alma. E aí a gente vê nos dicionários a definição de caridade, né? Ajuda aos necessitados. Essa é uma definição que todos nós trazemos já das diversas religiões por onde transitamos. Todas elas nos ensinam isso, que a caridade é esse auxílio aos necessitados, é essa doação aos necessitados, e também o alimento, que o dicionário nos diz que é o que mantém, que é o que sustenta, e alma, que é o espírito durante sua existência corporal. Quer dizer, nós somos alma, nós somos um espírito encarnado. A minha alma é a minha expressão. Quando a minha alma se for, o corpo não tem expressão nenhuma. Então nós vimos aqui que caridade ajuda aos necessitados, que o alimento mantém e sustenta, e que o espírito, a alma é esse espírito durante sua existência. Por que eu coloquei assim? Para que a gente possa refletir ao longo da nossa fala, de que forma essa caridade vai alimentar essa nossa alma, vai nos sustentar, vai nos fortalecer. Nós temos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, um capítulo maravilhoso, que eu sugiro que quem leu, releia, quem releu, releia, e quem releu, releia, porque nós precisamos muito compreender essas informações sobre a caridade. É um capítulo belíssimo, eu não vou trazer ele aqui todo, mas eu vou tentar trazer algumas informações. E na instrução dos Espíritos, tem o seguinte: na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Então essa alimentação da alma que a caridade nos dá, não é só aqui para a terra não. Como ele diz, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Ou seja, em vida material e quando estivermos na vivência espiritual. Por isso que a gente precisa conhecer bem o sentido da caridade, para a gente saber exercê-la bem em nossas vidas, de tal forma que ela nos alimente aqui, enquanto encarnados, e também nos sustente quando estivermos na pátria espiritual. Então, os conceitos que tratam da caridade são muito variados. A semana passada, a nossa amiga Silvia falou sobre o verdadeiro homem de bem. E, dentre as qualidades do homem de bem, ela falou muito bem sobre a caridade. E hoje nós vamos falar novamente sobre caridade, tentando trazer um pensamento, vamos dizer assim, reflexivo, para a gente sair dessa linha de apenas auxiliar o necessitado, compreender de uma forma mais profunda esse sentido, porque Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele também sentiu essa necessidade. Ele também não entendia essa caridade que é só para auxiliar os necessitados. E ele queria entender mais. E como quando ele estava organizando o Livro dos Espíritos, ele colocou na questão 625, que ele perguntou para os espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e modelo. Ele queria saber quem era a perfeição no planeta, quem seria esse ser mais perfeito. E os espíritos responderam. Vocês sabem a resposta, não sabem? Jesus. O tipo mais perfeito. Então veja como o nosso codificador era realmente o bom senso encarnado. Ele disse, bom, se o tipo mais perfeito que existe no mundo que Deus nos deu foi Jesus, então eu quero saber como é que Jesus pensa a caridade. E aí ele perguntou para os discípulos, para os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Ora, ele era um filósofo, ele já sabia o que as filosofias diziam sobre caridade, o que as religiões diziam sobre caridade, qual era o entendimento nosso sobre caridade, mas ele queria ir além, ele queria saber como era que Jesus, o guia e modelo da humanidade, entendia a caridade. E aí os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Uma conceituação que a gente não encontra nos dicionários, não encontra em muitos livros. No entanto, os espíritos trouxeram para nós. Jesus pensa a caridade assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, abaixo dessa questão, Kardec fez um comentário. Ele diz: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então Kardec concluiu: bom, então caridade, segundo Jesus, não é só dar esmola. Ele não disse não é caridade dar esmola, ele disse não é só isso, mas abrange toda a relação que a gente tenha com o ser, seja ele superior, seja ele inferior, seja ele nosso igual. E é claro que Kardec tinha uma mente muito avançada, ele não entendia essa questão de superioridade ou inferioridade do ser humano, não, mas ele estava lidando com aquilo que o ser humano entendia. Porque diante de Deus, nós somos todos iguais, não tem superior nem tem inferior. E nós estamos aprendendo isso na doutrina espírita. E eu lembrei, enquanto eu estava preparando isso hoje à tarde, que a minha neta, que está aqui presente, vou falar dela agora, estava olhando a Bíblia, o Antigo Testamento, e ela chegou espantadinha com... Eu não entendi isso aqui. Aí eu olhei, Moisés estava falando dos escravos, que deveriam louvar os seus senhores. E ela disse, eu não entendi isso aqui. Claro, a Bíblia, um livro de Deus falando de escravidão, e que o escravo tinha que louvar o Senhor. Não é isso que a gente está aprendendo na doutrina espírita. E eu disse, minha querida, Antigo Testamento é livro de história. Não foi escrito por Deus, não é isso que Deus nos quer ensinar. É um livro de história. E o que você vai encontrar aí é o pensamento dos homens, mascarado como sendo o pensamento de Deus, para dar moralidade diante das pessoas. Porque se não dissesse que era Deus que dizia aquilo, o povo não atendia. Mas na realidade, diante de Deus, nós somos todos iguais. Então Kardec aqui concluindo diz isso, que a caridade, acima de tudo, é essa relação que nós temos com os nossos semelhantes. E se a gente entende que alguém é inferior a gente, ou que é superior, a gente entenda que a nossa relação com eles, de acordo com com o que a gente possa realizar, vai ser caridade ou não. Então, vamos refletir aqui como é que nós estamos em relação a essa tríade aqui: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Vamos fazer um checklist aqui. A gente vai refletir sobre cada um e vamos pensar em nós. Como é que a gente está em relação a essas virtudes? Benevolência para com todos. Veja bem, André Luiz diz: o ser benevolente
incondicionalmente quer bem a todos os seus semelhantes. Então, ser benevolente diz isso: eu quero bem a todos os meus semelhantes. Não importa se o time dele é adversário do meu. Não importa se o partido político dele não é o meu. Não importa se a crença dele não é a minha. Não importa. Se eu sou benevolente, eu quero bem ao meu semelhante, independente de qual seja o lado que ele se encontra, vamos dizer assim. Não é isso que a gente tem visto. Nós temos visto relações se rompendo por conta de situações de divergência de pensamento, de entendimento. E aí, concluindo, ele diz: não lhes impõe julgamentos, não lhes faz cobranças, tampouco distinções. Trata igualmente os pobres e os ricos, os sãos e os doentes, os famosos e os esquecidos. Não fazer julgamento. Nós fazemos julgamentos. A gente julga o outro. Nós não somos juízes, não estamos lá com a toga, mas na nossa mente a gente julga o outro. A gente cobra o outro. A gente exige do outro que ele... Eu não estou falando cobrança, dinheiro, não. A gente exige do outro uma postura que a gente quer que ele seja para nós. A gente exige que o outro atenda aos nossos anseios como a gente gostaria. A gente tem essa postura de cobrança. A gente faz distinções entre, como diz aqui, os pobres e os ricos, entre os famosos e os esquecidos. Só para a gente ir pensando sobre isso. Eu não sei vocês. Nossa, como eu julgo, como eu cobro, como eu faço distinção. Como? A gente acha que não, mas quando a gente para pensar, a gente faz isso muito, muito, muito. E aí eu pergunto, nessas alturas, nós somos benevolentes? Primeiro item que Jesus disse: benevolência para com todos. De acordo com o que André Luiz nos diz, nós somos benevolentes? Indulgência para as imperfeições dos outros, que é o outro item. Tem um capítulo 10 que trata da indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. A gente vê o defeito do outro, a gente comenta, divulga, e hoje a gente tem assim um telão para o mundo, né? Onde a gente expressa o que bem deseja. Então, esse ver os defeitos alheios, segundo Jesus, é falta de caridade. Comentar o defeito do outro é falta de caridade. E ele diz que o indulgente, ele oculta esses defeitos quando ele tem conhecimento, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. A pessoa benevolente percebe o defeito do outro, não divulga e até ainda tenta. Se alguém diz: ah, mas fulano, não, mas não é isso, é porque ele vai tentando dar uma outra feição, um outro formato. E aí no nosso segundo item eu pergunto: nós somos indulgentes? Terceiro e último item: perdão das ofensas. O Evangelho nos diz que perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Lembram que tem uma parte no Evangelho que diz que não dá para a gente amar o inimigo como a gente ama o amigo. Porque a energia dele faz bater o coração diferente do que bate quando nós estamos perto do amigo. Um amigo a gente se sente bem, a gente se alegra, a gente abraça, a gente quer a companhia daquela pessoa. Um inimigo, quando a gente vê, a gente fica sobressaltado, a gente fica temeroso, a gente não quer se aproximar.
Então, as energias são diferentes. Então, na verdade, não é esquecer o mal, porque a gente não esquece. Uma vez que a gente vivencia uma situação, a gente não esquece, de maneira nenhuma, do que vivenciou. Mas o Evangelho nos diz que perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Um senso de compreensão, a gente entender, meu Deus, essa pessoa só está fazendo isso comigo porque ela não tem ainda uma elevação moral maior. Ela ainda se sente bem em fazer o mal. E eu entender que eu também já vivenciei aquele estágio, eu já fui daquela forma. Hoje eu não quero mais. Então, vivenciando esse sentimento de compreensão, a gente vai conseguir ir perdoando. Não amando o inimigo como a gente ama o amigo, aquela pessoa que nunca nos fez mal. E aí, chamam a esses que conseguem perdoar de misericordiosos. E nós somos misericordiosos? A gente já adquiriu essa compreensão acerca do entendimento de que essa pessoa, infelizmente, ainda não evoluiu o suficiente para só fazer o bem, por isso nos fez o mal? Então, se Jesus disse que caridade é isso, qual a nota que a gente dá para a gente agora? Né? O Espírito Hamed sugere que a gente substitua as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor e respeito. Para a gente ter respeito para com todos. Se a gente não consegue amar, vamos respeitar. Respeitar todas as pessoas. Vamos ter amor e respeito para com as imperfeições alheias. Respeitar as pessoas nas suas imperfeições. E também ter um amor e respeito aos ofensores. É uma forma de dizer assim, amenizar, para a gente não pensar assim, eu tenho que amar, não, amor e respeito. Vamos aqui dividir no meio, eu não consigo amar, mas eu vou colocar o respeito aqui do lado para ver se eu consigo avançar nesses três quesitos. Então essa caridade que a gente está aprendendo com a doutrina espírita, porque até antes disso, pelo menos eu entendia caridade como ajuda a necessitados, somente. E a Irmã Dufour, que é um espírito que auxiliou Kardec no tempo que ele estava trabalhando na codificação, ela nos diz algo interessante para chamar a nossa atenção, que muitos de nós estamos reencarnando pela primeira vez na doutrina espírita. Então nós temos uma base religiosa muito antiga, que entendia a religião de outra forma. E isso nos traz até hoje. Então por isso que hoje a gente se depara com esses conceitos que a doutrina nos traz, e a gente fica assim, meu Deus, mas é muito difícil então. Porque agora que a gente está conhecendo essa orientação espiritual. Aí o Emmanuel, nessa obra, nessa mensagem Com Caridade, ele diz o seguinte: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados e aos domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte. Aguarda calamidades públicas para manifestar-se. Então tem muita gente que, em nome dessa orientação que recebeu ao longo da vida, acha que caridade tem dia e hora para fazer. E que tem até um modelo. Não, se eu vou fazer caridade, eu tenho que vestir uma roupa bem humilde, bem simples, procurar assim, um lugar bem necessitado, bem miserável, para levar alguma coisa para aquela pessoa que está morrendo de fome, ou que não tem uma roupa. E muitas vezes espera que tenha uma calamidade grande, bom, está todo mundo morrendo, agora eu vou ter que sair para fazer caridade. Emmanuel disse que tem muita gente que não entende assim. E nós transferimos isso muitas vezes para o entendimento na doutrina espírita, de muitas vezes a gente achar que o dia que eu vou distribuir sopa, o dia que eu vou fazer uma visita a um ambiente de necessidade, tudo é o meu dia de caridade. Então naquele dia eu sou todo amor,
sou toda tolerância, toda compreensão com aquelas pessoas que estão ali. Eu sou um primor, né? Nada me desequilibra, eu ajudo, eu faço tudo, maravilhoso. Pronto, agora terminou minha caridade, vou para casa. Vou para o meu trabalho. E aí, muitas vezes, dentro de casa, estou me colocando, não estou dizendo ninguém não. O familiar, ele diz assim, e diz que é espírita, né? E age desse jeito. Porque eu só sou espírita lá na sopa. Lá na hora que eu estou distribuindo alguma coisa. Em casa eu posso ser quem eu quiser. No trabalho também. Em sociedade. Então, Emmanuel diz que tem gente que só entende assim. Que caridade é uma hora, é um momento, é um traje. E não é nada disso. Então o Evangelho nos mostra aqui, no capítulo 13, que fala dos infortúnios ocultos, uma senhora que no Evangelho é tratada como o anjo da consolação. Porque é uma madame muito rica, que sai para fazer caridade, com um carro cheio de roupas, de objetos de necessidade, e vai lá nos ambientes onde a necessidade está grande, distribuir aquelas coisas. Ora, a época que Kardec escreveu o Evangelho, mais de 150 anos. Imagina a miséria como não era, a necessidade, principalmente naquela região da França, por acolá. As pessoas saíam, aqueles que tinham condições, saíam muitas vezes de uma forma a não serem reconhecidos. É tanto que ele pergunta, por que tão singelo traje? Por que ela se vestia tão humilde para sair e fazer caridade? E no mesmo momento ele recebe, para não insultar a miséria com o seu luxo. Ela não ia chegar aquela mulher rica, poderosa, para distribuir as coisas, para insultar as pessoas. Então ela ia humildemente, distribuía lá o que era necessário, voltava. E diz o Evangelho que um dia ela foi até reconhecida por uma daquelas pessoas que ela auxiliava. Ela estava lá no ambiente, aquela pessoa viu e foi, e ela disse, não, por favor, não fale nada. Então era uma criatura que não usava desse expediente apenas como um desencarrego de consciência, de dizer assim, vou fazer caridade. Ela realmente se tocava da necessidade e saía mesmo buscando os necessitados. Então Emmanuel nos diz que quando nós estamos estendendo a mão para auxiliar, quando nós estamos levando a sopa, quando nós estamos levando a roupa, a cesta básica, quando nós estamos levando o remédio, quando nós estamos levando qualquer coisa, nós estamos iniciando a execução da virtude excelsa. Nós ainda não somos caridosos, não. Nós estamos iniciando o aprendizado, estamos começando, graças a Deus. Já estamos nos dispondo, já estamos estendendo a mão. E a gente não passa dessa virtude, não pula etapas, não. A gente tem que começar realmente, muitas vezes, tocado pela necessidade do outro. Mas ele diz também que todas as potências do Espírito devem ajustar-se ao preceito divino, que não é só estender as mãos, nós temos que também ter caridade quando falar e quando ouvir. Veja o sentido da caridade aí se ampliando. Caridade quando falar, porque quando nós agredimos o outro com palavras, com gritos, com rebaixamento, nós estamos faltando com a caridade, na forma como nós estamos falando com essas pessoas. É tanto que se diz, não é o que você diz, é como você diz. Porque a falta de caridade está justamente na forma como você se expressa, que muitas vezes humilha, rebaixa as pessoas. E a caridade também é ouvir. Às vezes a gente ouve cada coisa e a gente conseguir ouvir, ter caridade com aquela pessoa e não se envolver com aquela fala, com aquele desabafo, é a caridade. Porque quando a gente não tem essa caridade, a gente rebate na mesma moeda ou pior. A gente mostra que tem veneno maior. Então ele diz que é caridade falar e ouvir, assim como é caridade impedir e favorecer. Ora, quem é que ia pensar que isso tinha a ver com caridade? Impedir uma pessoa de fazer uma coisa errada é caridade.
Se você puder impedir alguém de tirar a própria vida, impedir alguém de fazer uma coisa errada quando ela acha que não está errado, maravilha, é uma caridade muito grande. Mas também, se você puder favorecer uma pessoa quando ela estiver precisando, dar uma oportunidade para ela, seja de trabalho, seja de atividade, seja lá de que for, isso também é caridade. Então veja como são impedir ou favorecer, caridade. Da mesma forma, esquecer e recordar, nos diz Emmanuel. Esquecer, a gente precisa esquecer muita coisa. Eu já não digo esquecer, porque como eu agora há pouco falei, a gente não esquece, mas refazer aquela situação, remodelar aquela ideia na nossa mente, de forma que a gente não guarde para a gente aquelas expressões. Se a gente conseguir ressignificar aquilo, é uma caridade muito grande que a gente está fazendo. Não só a pessoa, como a nós também. E da mesma forma, recordar. Nós temos que recordar muitas coisas. A gratidão passa por aí. Às vezes a gente esquece o benefício recebido. A gente esquece algo de bom que alguém fez a nós, algum momento, para lembrar apenas do que não foi bom. Então, caridade também. Emmanuel ampliando aqui para nós esses conceitos. E aí ele diz que tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem. Vai chegar um momento em que nós vamos entender que caridade não é só as mãos, não é só estender mão e dar as coisas para as outras pessoas, não. É como ele diz, os pés, a boca, os ouvidos. Como nós falamos aqui, nós vamos ter caridade no falar, no ouvir, caridade no impedir, vamos ter caridade, a caridade vai fazer parte de tudo em nós, não vai ser aquela coisa restrita. E aí Jesus nos diz, dai antes esmola do que tiverdes. Então não se preocupe se você não tiver nada bem material para dar a ninguém, não. Dê do que você tem. E aí eu fiquei perguntando, o que a gente tem para dar? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. O que é que eu tenho para dar? O que é que eu posso favorecer de mim? Que não vai me custar nada, que eu não vou precisar ir buscar em lugar nenhum, eu só vou tirar de mim. O que é que eu tenho? Se cada um de nós for pescar fundo, vai ter muita coisa para dar, sim. Muita coisa. Nós temos um ensinamento aqui em Pedro. Pedro chegou na porta do templo Formosa, tinha lá cego, paralítico, leproso, pedindo esmola. Aí Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Quer dizer, esmola eu não tenho, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Deu visão, tirou do aleijão, curou. Será que a gente não tem isso? Mas não é cura no sentido da gente curar uma pessoa de doença, não. Às vezes a gente cura uma pessoa com uma palavra, com o ouvir, com a ajuda que a gente dá a essa pessoa. Então temos a certeza, nenhum de nós precisa ter prata nem ouro. A gente só precisa buscar aquilo que a gente tem de melhor em nós e favorecer. E aí sim nós estaremos auxiliando. Nos diz Lucas, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Então nós temos um tesouro no nosso coração, que é onde a gente guarda a nossa bondade. Agora, às vezes a gente diz, mas eu não tenho nada de mim para dar a ninguém, não. Jesus diz, brilhe vossa luz. Deixe sua luz brilhar, você tem uma luz dentro de você. Você tem um tesouro de coisas boas, deixe essas coisas boas virem à tona. Tire do tesouro do seu coração o que é bem, e aí você vai saber que você é um homem de bem, sim, é um homem bom. Quando Chico Xavier estava com um grupo, organizando um trabalho e elaboraram o livro O Consolador, fizeram uma pergunta a Emmanuel, pergunta 255. Devemos nós, os espiritistas,
praticar somente a caridade espiritual ou também a material? O que vocês acham? As duas, né? O que nos custa? As duas. Mas Emmanuel chamou a nossa atenção o seguinte, ele disse, os espiritistas sinceros, quando eu li isso, eu disse, tem os que não são sinceros. Se ele disse, vamos atentar. Os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem. Então nós precisamos entender uma coisa. Há carência de pão, sim, mas de iluminação espiritual é muito maior. E nós que já estamos estudando o Evangelho, nós temos que ter esse entendimento. Que nós podemos favorecer sim com o pão, mas nunca deixar de junto ao pão levar a iluminação espiritual. Levar consolo, levar esclarecimento para essa pessoa. E eu sempre conto essa historinha aqui, acho que eu já contei umas 1000 vezes, vai para 1001. A história de um espírito muito necessitado, que se encontrava no mundo espiritual, já tinha tido várias reencarnações reparadoras e falia, e era muito violento, e era muito agressivo, e era aquele espírito que não merecia mais oportunidades. Mas deram uma oportunidade a ele, para ele reencarnar na Terra, e a espiritualidade disse, ele vai reencarnar num lar miserável. E aí alguém disse assim, mas ele não vai se revoltar? Pode se revoltar. Mas no momento é o que ele, por méritos, vai receber. Ele vai reencarnar num lar miserável, mas ele vai reencarnar pertinho do centro espírita. Olha o planejamento. Ele vai morar pertinho de um centro espírita. A fome vai ser muito grande, porque condições financeiras inexistentes. Nesse centro espírita vai ter sopa. Então o que vai acontecer? A fome vai ser tão grande que quando ele tomar conhecimento que tem sopa nesse centro, ele vai bater na porta do centro para tomar sopa. Ele não vai jamais para estudar a doutrina espírita. Ele vai tomar sopa. Mas o centro só oferta a sopa depois que passa o Evangelho. Então ele vai ter a oportunidade de estudar o Evangelho, a princípio, para matar a fome, porque se ele não estudar o Evangelho, ele não toma a sopa. Mas vai ser o primeiro contato dele com a realidade espiritual, aonde ele poderá despertar. Então veja bem, é claro que a caridade material é necessária, mas a gente não pode deixar de aliar a ela a caridade espiritual. Emmanuel lembra que as expressões religiosas sectárias, que ele chama, quer dizer, as diversas religiões, organizaram muitas edificações materiais aqui em nome da caridade. Hospitais, abrigos, asilos. Se a gente for em busca da história dessas instituições, todas elas foram criadas por instituições religiosas. Uma caridade imensa para aquele momento de grandes necessidades. Ele diz que, infelizmente, essas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. Não se colocou junto a caridade espiritual. Foi dada apenas a caridade material. Se tinha um abrigo, se tinha um asilo para idoso, para criança, um hospital, uma santa casa, qualquer coisa, era só o benefício material. Mas não foi aliado ao benefício espiritual. Aquele ser não recebeu iluminação espiritual, então praticamente ele não foi favorecido. Então nós espíritas, como ele diz, as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Então qualquer atividade que a gente faça, se a gente não levar junto o Evangelho de Jesus, o ensinamento que a doutrina nos traz, nós não estamos cumprindo verdadeiramente o nosso compromisso de iluminação dessas consciências. E aí é onde a gente entende, nós não seremos os espiritistas sinceros.
era só espiritista. Mas sinceros não. Porque se a gente fosse sincero, a gente dizia, se isso é bom para mim, é bom para você, eu vou lhe dar. E é isso que Emmanuel quer nos dizer. Alguém aqui já ouviu falar da Casa do Caminho, já? Casa do Caminho. Uma casa fundada pelos apóstolos, depois que o Cristo voltou para a pátria espiritual, aonde eram recebidos nessa casa doentes, criaturas idosas, abandonadas, leprosas, todo tipo de necessidade era acolhido nessa casa. E foi tão grande o movimento, de tal forma que daqui a pouco não se tinha mais tempo para fazer estudo, para pregação, porque era muita necessidade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, mas é muito trabalho, a gente não tem tempo mais de estudo, a gente não tem mais tempo de... O que se decidiu naquele momento? Quando se deu conta que a coisa estava dessa natureza, alguém disse o seguinte: não é razoável que deixemos de pegar a palavra de Deus para servirmos às mesas. Nós estamos deixando de pregar o Evangelho para estar servindo mesa. E a iluminação espiritual do ser, como é que vai ficar? E aí fizeram uma reunião e decidiram que iriam formar grupos. O grupo que servia às mesas e o grupo que iria pregar o Evangelho. Aí realizaram uma reunião, tiraram 7 varões preparados, entre eles estava Estevão, e quem quiser conhecer a história de Estevão, lê o livro Paulo e Estevão, para fazer a pregação do Evangelho. Porque senão a Casa do Caminho não ia ter nenhum sentido. Só dar medicamento, só acolher, só dar sopa, e a evangelização do ser. Mas o nosso tema diz que a caridade é um alimento para a alma. De que forma essa caridade poderia ser um alimento para a nossa alma? Chico Xavier psicografou uma mensagem de Emmanuel intitulada O Assistido. Uma mensagem belíssima, quem tiver a oportunidade, leia por completo, porque eu trouxe apenas alguns tópicos. Veja bem, quando é que a caridade é um alimento para a nossa alma? Quando é que a gente se sente, como a definição lá do início diz, assistido, fortalecido, amparado por essa caridade, alimentado, verificando as nossas próprias vantagens. Já é um alimento para a nossa alma a gente perceber, diante daquela necessidade daquelas pessoas, as vantagens que nós temos. Não é para a gente se envaidecer, mas é para a gente ser grato e dizer, meu Deus, graças a Deus, que eu não estou passando por essa necessidade. Se você vai deixar alimento para uma pessoa que está com fome e não tem o que comer, já é um alimento para a sua alma saber que, graças a Deus, você não sofre aquela necessidade. Que você tem o suficiente para você e para distribuir ali com aquela pessoa. Se falta saúde naquela pessoa, já é a oportunidade de agradecer pela saúde que se tem. Então só isso já é um alimento muito grande para a nossa alma quando a gente está verificando as nossas vantagens. Não é aquela verificação, como disse aquele, graças te dou porque não sou como aquele ou esse ou aquele. Não é isso não. É humildemente dar graças a Deus. Meu Deus, graças a Deus que eu tenho a oportunidade de estar trabalhando, de estar servindo. Ao invés de estarem me servindo, eu estou servindo a alguém. Outra coisa, auxílio que recebemos para sustentar mais amplo auxílio aos outros. A gente não tem noção de quanto auxílio a gente recebe para a gente ter condição de auxiliar os outros. Só isso já deveria alimentar a nossa alma. A gente saber que a espiritualidade amiga nos ampara, nos protege. A gente não tem nem noção do que nos envolve muitas vezes, para que a gente não caia, para que a gente não deixe de servir alguém, para que a gente não deixe de auxiliar. E aquela mocinha, aquela senhora, que cuidava de um orfanato de crianças e que tinha uma angina terrível no peito, que ela sofria, que tinha dia que ela não podia dar conta. E aí ela dizia para Deus, olha, se você não tirar essa dor aqui do meu peito, eu vou embora, eu vou deixar ele sozinho aí. Aí eu quero ver quem vai cuidar deles. E a dor passava. Auxílio imediato.
Porque a espiritualidade sabia que se ela abandonasse aquele asilo ali todinho que ela não tinha condição, quem era que ia cuidar? Então, no desespero, a prece dela era essa: se você me tirar essa dor, eu vou embora. Deixa todo mundo aí, eu quero saber quem vai cuidar. E ela recebeu o auxílio imediato. Então, auxílio para que a gente possa auxiliar. Quantas vezes que a gente está com a dor moral, uma dor seja lá do que for, que a gente pode dizer: meu Deus, me ajuda, senão como é que eu vou ajudar? Me dá uma força. Pede socorro, que o auxílio vem. E o crédito moral que se registra a nosso favor, na memória dos espíritos encarnados e desencarnados que amparam a criatura em crises e em pesos maiores que o nosso. Isso aqui é muito interessante. Quando você está ajudando uma pessoa, você não está ajudando só ela. Você não tem ideia de quantos espíritos ligados àquela criatura estão ali, felizes porque você está ajudando ela. O quanto eles ficam felizes com você. O quanto eles se tornam seus amigos. E lhe auxiliam quando você menos espera, você não sabe nem de onde a ajuda vem. Você forma uma rede de relacionamento no mundo espiritual que você não tem noção. Se os encarnados aqui já ficam gratos, poxa, ajudou muito meu familiar. Quantos de nós não temos gratidão por outras pessoas, por um momento em que a gente pensou que o familiar estava sozinho, abandonado na situação, e alguém ajudou e a gente fica grato àquela pessoa. Da mesma forma, no mundo espiritual isso acontece. Muitos e muitos espíritos. Só isso já é um alimento para a nossa alma. E aí São Paulo, já caminhando para o final, ele diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, como o sino que tine. Quer dizer, qual é a língua dos homens e dos anjos? A língua dos homens é o conhecimento, é a sabedoria. Dos anjos, a moralidade. Se isso eu só tiver para mim, é como se fosse um sino bonito que toca, todo mundo acha linda a música, mas de nada serve. Aquele enfermeiro que cuida de um paciente terminal, que faz todas as coisas que eu não tenho coragem de fazer, mas ele faz. Se ele não fizer com amor, é como um sino que tine. Belíssimo o trabalho que ele realiza e tudo, mas não tem caridade. Então esse sentimento é algo que a gente precisa fazer brotar dentro de nós. Caridade não somente como diretriz religiosa. Não é só a religião que tem que nos ensinar a ser caridoso, não. Não é só porque a gente está no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, em qualquer canto, que a gente tem que ser caridoso, não. A caridade, ela não implica esse condicionamento de fé. Ela é simplesmente uma norma de comportamento que Deus nos pede. Que sejamos caridosos conosco e com os nossos semelhantes. E aí Emmanuel diz: antes da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Então, antes da gente sair estendendo as mãos, vamos praticar a caridade essencial. Que caridade é essa? Pensar, falar e agir segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Pensar, falar e agir. Se a gente colocar em prática essas três coisas antes de estender as mãos, a nossa caridade com certeza vai dar uma avançada boa. A gente vai realmente estar vivenciando. Sem esta, nos diz Emmanuel, nós poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, caridade exterior, como a gente faz, que é só para aparecer, só para ser visto, para ser noticiado, olha que pessoa caridosa. Templos de pedra, obras que se destacam, que fica aí para a história, o pessoal. Mas a gente vai estar mendigo de luz. A gente não vai de maneira nenhuma se enriquecer espiritualmente em nada, crescer em nada. Então a gente precisa ter cuidado com isso aqui. Então, meus amigos, finalizando,
a nossa reflexão. Nós estamos ricos ou pobres de caridade, mediante o que nós ouvimos. É uma reflexão que cada um vai fazer. Se a gente está rico, se a gente está pobre. Porque se eu estou rico, eu já estou fazendo isso por amor, porque eu me sinto bem auxiliar, eu gosto, eu trato bem todo mundo por igual. Eu estou rico, já estou me enriquecendo. Agora, se eu não faço nada disso, eu estou pobre. Nada disso. Agora, se eu estou só nesses serviços externos, hoje eu vou porque essa atividade aqui vai aparecer na internet. Promoção pessoal, se é só obra de pedra, que daqui a 100 anos todo mundo vai se lembrar de mim, porque fui eu que fiz, nós estamos mendigos de luz. E nós precisamos fazer brilhar essa luz que existe em nós. Então nos diz um amigo, quem pratica caridade, coloca em movimento as forças da alma. Então vamos acelerar essas nossas forças, né? Se a gente precisa de academia, né, pessoal? Que a gente está toda hora aí recebendo puxão de orelha, academia, tem que se movimentar, não dá para envelhecer sem cuidar da saúde, tudo. Vamos acelerar as nossas forças, vamos cuidar delas. Imagina a nossa alma. O quanto ela precisa dessas forças para a gente viver bem, viver em paz aqui e principalmente para a gente estar bem quando retornar à nossa casa, porque todos nós vamos voltar para a nossa casa verdadeira. E aí como é que a gente vai voltar? Com que forças? Com que conquistas? Qual tesouro? É isso que nós precisamos pensar. Muita paz, muito obrigada pela